Olá, seja bem-vindo ao Redator 10.000, uma série de ensino redatores a ganhar salários acima de R$ 10.000 por mês, criando grandes campanhas publicitárias. Meu nome é Bosquet e o tema do episódio de hoje é Passo a Passo para Redator, de R$ 3.000 a R$ 10.000. Bom, então vamos começar aqui com a primeira coisa que é importante você entender. Qual a diferença, né, de uma agência pequena para uma agência grande? Muita gente não sabe que existe essa diferença. Acha que a agência de publicidade é tudo igual, mas na verdade existem muitas diferenças. E ao contrário do que muita gente imagina, o caminho mais fácil é você trabalhar numa agência renomada. Ela exige menos de você e você é muito mais remunerado, muito mais bem remunerado numa agência renomada e o caminho é mais fácil. Mas vamos dar uma olhadinha mais a fundo aqui. Basicamente, numa agência pequena, uma agência pequena geralmente exige diploma em comunicação social, diploma em jornalismo, ou diploma em publicidade, ou áreas relacionadas, né? E além de certificações que comprovem competências específicas, né? Então, por exemplo, você, às vezes, lá numa agência pequena, você tem que ser revisor de gramática, você tem que ser social media, então você precisaria de certificações relacionadas a essas atividades que você diz que executa. Porque lá numa agência pequena eles vão te cobrar isso aí. E na agência grande, o foco é apenas no portfólio com seus trabalhos. Né? Então, é o que eu costumo dizer, o diploma de um redator, de um bom redator, que eu considero um bom redator, um cara que trabalha em agências renomadas, cria campanhas para grandes anunciantes, o diploma de um bom redator é o seu portfólio. Ele não precisa de certificados, ele não precisa de currículo, ele não precisa de nada disso. Tá bom? Então, essa é a primeira grande diferença relacionada à qualificação profissional. Para você trabalhar numa agência pequena, você precisa não só apenas de diploma, como de vários certificados, um currículo bem encorpado, e já para trabalhar numa agência grande, o foco é no portfólio, né, e nos seus trabalhos. Tá legal? Bom, e numa agência pequena, quais são as tarefas numa agência pequena? O redator, ele pode precisar desempenhar múltiplas funções, conforme eu já acabei de falar agora, como criação de conteúdo, revisão de textos, gerenciamento de mídias sociais, né? E até atendimento ao cliente, né? Ele até executando o trabalho de atendimento. Você vê que numa agência pequena ele tem muitas atividades que ele precisa executar. E numa agência grande, redatores costumam ter funções mais especializadas, focando apenas na criação de anúncios e campanhas, né? Com outros departamentos ou colegas, né, lidando com revisão, mídia, atendimento ao cliente. Então, o que acontece? Numa agência grande, redatores geralmente estão focados na criação de anúncios e campanhas. Né? E os outros departamentos, né, você tem um revisor, você tem um atendimento que vai fazer essa ponte entre a criação e o cliente, você tem o departamento de mídia, é tudo bem segmentado. Então, é muito claro numa agência renomada, quais são as tarefas de cada profissional, ao contrário de uma agência pequena, onde você acaba sendo um redator, que eu costumo chamar de redator bombril, né? O redator que tem 1.001 utilidades, é o redator do tipo faz tudo. E agora, vamos ver mais uma outra diferença em relação à segurança de emprego. Tá? Olha só, numa agência pequena, você tem menor segurança de emprego devido à volatilidade financeira das pequenas empresas e clientes. Né? E já numa agência grande, ela oferece maior estabilidade de emprego devido à verba dos grandes anunciantes. Então, é assim, por isso que eu digo, o caminho de uma agência pequena é sempre mais difícil. Porque uma agência pequena ela não tem verba de grandes anunciantes. Então, com isso, dificulta não só apenas em te pagar os melhores salários do mercado, como também te manter empregado. Né? Então, esse é o grande diferencial
né? É muito mais seguro você estar numa agência renomada, porque você tem ali uma estabilidade graças às verbas bilionárias, né, dos grandes anunciantes que te dão não só uma oportunidade de crescimento financeiro muito grande na carreira, né, como também uma estabilidade desde que você seja um redator realmente comprometido, ou seja um bom redator, tá bom? E por que você deveria investir tempo nisso aí, né? Em você procurar ser um redator 10 mil, ao invés de ser um redator que ganha aí de 3 a 5 mil no máximo, trabalhando numa agência pequena. Então vamos lá. Aumentar a renda, cara, é crucial porque dá mais segurança financeira, né? Isso aí não precisa dizer, né? Você não precisa de dinheiro só para pagar as contas, você precisa de dinheiro para ter uma boa vida, frequentar bons restaurantes, viajar, né? Então, numa agência renomada, você não tem essa pressão de pagar contas, né? Porque o salário dá e sobra. E não sobra pouco, não, né? Então você vai ter uma vida muito boa trabalhando numa agência renomada. E vale a pena investir nisso, porque quanto mais você se capacita, cara, quanto melhor você fica, o seu salário ele vai aumentando proporcionalmente. Porque quando você está numa agência renomada, o seu trabalho normalmente ele vai melhorando, porque você está numa agência que faz bons trabalhos, e isso impacta diretamente no seu trabalho. E acontece que em 6 meses, em um ano, você vai ser um redator muito melhor do que era há um ano atrás. E isso vai impactar também diretamente no seu salário, tá bom? Outra coisa, você vai poder pegar trabalhos mais legais, como criação de grandes campanhas para grandes anunciantes, tá? Então, o que vale mais? Continuar fazendo sempre jobs osso, aquele job chato, muitas vezes pegando jobs que nem são tarefas que caberiam ao redator, ou pegar grandes projetos e grandes campanhas para fazer, ver as suas campanhas saindo na televisão, seus comerciais, saindo nas revistas, impactando a sociedade, né, sendo um sucesso de público, né? Então veja bem, não é apenas uma questão de financeira, né, de você trabalhar na agência renomada e ganhar 3, 4 vezes mais do que um redator que trabalha numa agência pequena, mas também de você ter esse reconhecimento como redator, né, de você ser um redator valorizado e de ver seu trabalho fazendo sucesso, tá? Então, isso é muito legal. E aí sempre vem, quando você pensa em trabalhar numa agência renomada, muitos redatores têm algumas objeções, e uma delas muito forte é essa aqui: não tenho certeza se vale a pena o investimento, né? Não tenho certeza se vale a pena o investimento de um treinamento avançado de escrita criativa que promete melhorar minhas habilidades para grandes campanhas. Cara, então, eu entendo a sua preocupação, realmente parece um grande passo, realmente, né? No entanto, considerar esse investimento é menos sobre gastar dinheiro sem garantia de retorno. Não é sobre isso, cara, mas é mais sobre investir em você mesmo, entendeu? Melhorar suas habilidades de escrita e aprender a gerenciar projetos mais complexos pode não só aumentar a sua renda, mas também abrir portas para trabalhar com grandes marcas e campanhas mais desafiadoras. E isso aí é uma roda contínua, né? Que uma coisa puxa a outra. Bons trabalhos, trabalhos melhores, melhores salários, tá? Além disso, o conhecimento e a experiência adquiridos permanecem com você para o resto da sua vida de redator, né? Ampliando suas oportunidades de carreira a longo prazo. Então não é apenas sobre ganhar mais, mas também sobre crescer profissionalmente e se estabelecer como redator de destaque no mercado, tá bom? Objeção. Outra objeção aqui, né? Eu não tenho contatos. Sem isso fica difícil, tá? Então, cara, essa objeção é uma objeção muito comum. A pessoa ela tem uma crença. O que é uma crença? Uma crença é algo que você acredita ser verdade, mas no fundo não é verdade. Então, muitos redatores têm uma crença de que para você trabalhar numa agência renomada e ganhar salários acima de 10 mil, fazer campanhas para grandes anunciantes, você precisa conhecer alguém lá dentro, você precisa ter algum contato, né? Alguém que te ajude. Só que isso aí não é verdade. Eu mesmo não tinha nenhum contato quando comecei em propaganda. Meu pai era farmacêutico, eu não conhecia ninguém no mercado de publicidade.
e ainda assim consegui meu primeiro estágio na maior agência, na agência mais criativa do Brasil, a DM9, na época, e continua sendo até hoje, e trabalhei nas maiores agências do país. Então, esse fato aqui não passa de um mito, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que se eu chegasse hoje para você e falasse, legal, você está achando que o seu problema é falta de contato, eu vou te indicar para um redator lá na agência África, hoje. Ele falou que hoje não, amanhã cedo, você vai pegar seu portfólio e amanhã cedo você vai estar lá, porque eu consegui agendar o horário com você. Ele teve uma reunião com o cliente cancelada, eu falei de você, que você está se queixando, que não tem oportunidade de mostrar o portfólio, e você vai estar lá amanhã de manhã. Cara, aí você pega o seu portfólio hoje, seja honesto com você, seja bem honesto com você, tá? Eu não te conheço, eu não sei como é o seu portfólio, mas eu acredito que se você está aqui, é porque você está querendo dar esse passo além, você quer chegar nos 10 mil. Se você já ganhasse 10 mil como redator, você não estaria assistindo esse vídeo. Então, baseando-se nisso tudo, eu imagino que você vai chegar lá e vai acontecer o seguinte, o cara vai olhar seu portfólio e vai falar assim... Cara, desculpa, mas não tem nada que presta aí no seu portfólio, cara. Não tem nada que chame atenção, não tem nada que seja relevante. Seu portfólio, na verdade, cara, desculpa a sinceridade, mas é muito fraco. E eu sugiro, inclusive, que você procure outra profissão, porque como redator vai ser muito difícil você conseguir alguma coisa. Cara, isso é uma coisa comum de acontecer. Eu tenho quase certeza, eu posso apostar com você aí que é isso que vai acontecer. Então, por que eu te contei essa pequena história? Para você entender que o problema não é o contato, mas é o portfólio. O que adianta o contato se o seu portfólio não for o portfólio que as agências renomadas desejam, se não for um portfólio que tem anúncios para diversas plataformas, se não for um portfólio que tem campanhas com impacto social, se não for um portfólio que tem não só apenas títulos brilhantes, mas tem marketing direto, mídia digital e mais um monte de outras coisas, se não for um portfólio que tem ativação de eventos e de marcas. Então tem tudo isso aí. Tá? Então, você para de se preocupar com o negócio de contatos e começa a focar em construir um bom portfólio, porque aí a coisa acontece naturalmente, tá bom? Bom, e agora eu quero mostrar para você aqui, né, alguns erros, né? Muitos redatores tentam simplesmente pegar mais projetos, né, alguns erros muito comuns que redatores cometem. Eles acham que se eles pegarem mais projetos, mais trabalhos, aumentar a carga de trabalho, né, sem levar em conta a qualidade dos seus trabalhos, eles acreditam que isso aí vai ajudar eles a ganharem mais. E acredito também que fazendo centenas de cursos, né, fazer tudo quanto é curso que aparece por aí, que não, na verdade não vão servir para nada com o propósito que ele tem de trabalhar numa agência renomada, pois, conforme eu falei há pouco, numa agência renomada você não precisa de certificados, você não precisa nem mesmo de diploma. Então, você está apenas gastando dinheiro e perdendo tempo. Isso frequentemente leva a esgotamento, sem um aumento proporcional na renda. Ou seja, você só vai gastar energia, gastar dinheiro, gastar tempo com isso, tá? E outra coisa que eu quero falar, um outro erro muito grande, não é a experiência que leva aos 10 mil reais, não é o tempo de experiência que você tem, não. Eu conheço redatoras que trilharam esse caminho de agências pequenas e mal conseguem pagar as contas e tem mais de 10 anos de carreira. Então, você tem que prestar atenção, tá? Carga de trabalho que não leva aos 10 mil. Não é carga de trabalho que vai te levar aos 10 mil. Não é estudar um monte de coisas que vai te levar aos 10 mil, tá? E não é a experiência que vai te levar aos 10 mil. Tá legal? E qual seria o jeito certo de você conseguir chegar nesses 10 mil? Cara, seria você investir, né, nas habilidades de você conseguir dominar a comunicação estratégica integrada. Cara, hoje em dia é fundamental você conhecer comunicação estratégica integrada. Se você não conhecer isso aí, você não tem a mínima chance de competir com os outros redatores, tá? Porque o mundo da propaganda, ela vive basicamente não só de propaganda hoje em dia, mas de muito mais do que propaganda. Então você precisa saber fazer o quê? Você precisa saber fazer anúncios para diversas plataformas, você precisa saber fazer campanhas para grandes anunciantes com impacto social, você precisa fazer ativação de eventos e experiências, que nem o exemplo que eu vou te mostrar agora do sorvete Magnum. Só para citar algumas coisas que você precisa saber fazer, tá bom? Então,
Eu vou dar um exemplo aqui da Magnum Pleasure Store, para você entender o tipo de coisas que você precisa ter no seu portfólio, se você quer trabalhar numa agência renomada e ganhar salários acima de 10 mil. Uma das ativações de marca mais reconhecidas, né, é a Magnum Pleasure Store, cara. Este é um evento tipo pop-up, geralmente instalado em locais movimentados das cidades, como áreas comerciais ou centros de entretenimento, e oferece uma experiência exclusiva aos consumidores. O que é um evento pop-up? É um evento que o cara vai lá, está numa cidade, cria ali aquele evento, depois acaba o evento, aí ele vai para outra cidade, cria aquele. É um evento temporário, né? Tá? Que nem circo, lembra do tempo de circo? Não sei quantos anos você tem, mas na época de circo o cara vai lá, monta o circo lá, fica na cidade um tempo, depois ele vai para outra cidade. Mais ou menos isso. E alguns pontos importantes, né? O primeiro ponto é a instalação exclusiva. Né? A Magnum Pleasure Store ela é montada como uma loja pop-up temporária, que nem acabei de falar agora. E ela é projetada para atrair a atenção das pessoas que estão passando por ali. A fachada da loja ela é decorada de forma bem extravagante para chamar a atenção. Tem o destaque do logotipo do Magnum, né? E imagens apetitosas, né? Óbvio, não podia faltar de sorvetes. E como é que funciona essa customização de sorvetes, cara? Olha só que interessante. O foco principal do evento é permitir que os clientes personalizem seus próprios sorvetes Magnum. Olha só. Eles começam escolhendo o tipo de sorvete, por exemplo, baunilha, chocolate, amêndoa, por aí vai. Depois eles passam para a cobertura, que é cobertura com chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate amargo. E finalmente eles selecionam uma variedade de coberturas, tá? Como nozes, frutas, confeitos, molhos, né? É uma salada gastronômica e, né, realmente essa experiência. E aí você tem a experiência interativa. A Magnum Pleasure Store não é apenas um local para comprar sorvetes, veja bem, mas também uma experiência interativa. Né? Porque os clientes são incentivados a tirar fotos e compartilhar suas criações personalizadas nas redes sociais, cara, usando uma hashtag específica, que nem hashtag Magnum Moment, né? Momento Magnum, sabe? Então o cara quer lá registrar, olha aqui o sorvete que eu criei, olha só essa parada deliciosa. Então, ainda tem isso que agrega, né, na criação do evento. Ativações de mídia social, né? Por exemplo, a equipe da Magnum ela trabalha para aumentar a visibilidade do evento nas redes sociais, né? Colaborando com influenciadores locais, né? E criando conteúdos exclusivos, né? Para plataformas que nem Instagram, TikTok. Isso aí, cara, gera um buzz adicional em torno do evento e atrai ainda mais clientes em potencial. Cara, e ainda tem mais, cara. Tem brindes, promoções especiais, né? Para incentivar a participação e fidelizar os clientes. O que a Magnum faz? Ela oferece brindes exclusivos, amostras grátis de novos sabores, descontos especiais, né? Brindes promocionais relacionados à marca e por aí vai. Você está entendendo? Então, hoje em dia, a coisa está muito mais avançada, né, do que simplesmente você criar um anúncio com título. Hoje em dia, você precisa pensar em ativações, você precisa pensar em marketing direto, porque desde que começou, né, as novas plataformas começaram, com o surgimento da internet, as novas mídias, a propaganda, eu diria que ela não é mais a alma do negócio, né? Hoje em dia, as estratégias de comunicação integrada é que são a alma do negócio. Tá legal? E por onde é que você começa, né? Para você ser um redator 10 mil, né? Para você sair desse limite financeiro dos 5 mil, dessa faixa, e chegar nos 10 mil. Cara, você precisa primeiro entender tudo isso aí que eu te expliquei agora. E é muito simples, cara. Identificação de gaps. Tá? Não tem segredo, não tem pulo do gato, cara. É identificação de gaps. É isso que você precisa fazer. Você tem que fazer uma autoavaliação, cara, mas uma autoavaliação sincera, cara, das suas habilidades. O que você tem de habilidades agora. E identificar as áreas onde você precisa se especializar, ou seja, onde é que tem ruído, onde é que tem buraco, onde é que você é falho, onde você tem dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade em criar anúncios para a internet.
Eu tenho dificuldade em adaptar a redação publicitária para Instagram. Eu não sei qual seja a sua dificuldade, mas você tem que encontrar ela e falar, cara, eu vou resolver esse problema, tá? Por exemplo, uma dificuldade muito comum é a criação de anúncios para diversas plataformas e ativação de eventos. Então, você precisa começar a resolver isso. Não adianta tapar o sol da peneira, fechar os seus olhos e achar que vai surgir uma grande oportunidade e o que você precisa é de um contato. E o dia que aparecer um contato na sua frente, os seus problemas estarão resolvidos, porque não é assim que a coisa funciona. Tá legal? Bom, e agora eu vou passar um pequeno passo a passo para você do que você deve fazer. Aqui está aqui um passo a passo, criar um portfólio atrativo para agências renomadas. Tudo bem, mas o que é um portfólio atrativo? Anúncios para diversas plataformas. Né? Você precisa ter pelo menos duas grandes campanhas no seu portfólio. E você precisa dominar comunicação estratégica integrada, cara. Você precisa dominar isso aí, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha mais a fundo em cada um desses tópicos. Cara, selecione seus melhores trabalhos para incluir no seu portfólio, tá? Inclua anúncios para diversas plataformas que demonstrem que você é um redator versátil. Cara, e portfólio não é um lugar para você colocar todos os seus trabalhos. Esse é um erro muito comum. Eu vejo gente que coloca qualquer trabalho que faz, se ele fez lá um banner para o padeiro, ele vai lá e coloca no portfólio. Cara, se você fizer isso, você está mostrando que você é um redator muito ruim. Por quê? Porque portfólio não é uma coleção dos seus trabalhos, mas é o seu diploma, que nem eu disse. Você precisa ter ali os seus melhores trabalhos para mostrar que você é capaz de ser um redator criativo, de solucionar problemas de clientes, de se conectar, ser capaz de se conectar com o público em diversas plataformas, tá bom? E você precisa ter pelo menos duas grandes campanhas, tá? Você não vai conseguir nada se você tiver anúncios isolados, tá? Uma peça aqui, olha aqui, tudo bem, eu fiz uma ativação de marca, essa aqui é um anúncio com título. Não, você precisa ter campanhas que mostram uma unidade, campanhas que mostram que você tem entendimento de posicionamento de marca, que você sabe que cada marca tem um adjetivo e que você deve ser fiel a esse adjetivo. Esse adjetivo ele vai ser o guarda-chuva para você desmembrar para várias plataformas. Por exemplo, o que é um adjetivo? Porsche. Porsche, qual é o adjetivo da Porsche? Como é que a Porsche é conhecida? Porsche é conhecida pela velocidade, então o adjetivo da Porsche é veloz. Já o Volvo, um outro tipo de carro, qual seria o adjetivo do Volvo? Veloz? Não, ele pode até ser um pouco veloz, mas o adjetivo, a grande característica do Volvo é segurança. E assim por aí vai, cada marca tem os seus adjetivos. Então, quando você cria uma campanha, você tem esse tipo de entendimento. Porque quando você está uma agência renomada, você vai fazer grandes campanhas. Então, você precisa ter esse conhecimento, tá bom? E use estratégia de comunicação integrada, porque publicidade hoje, cara, é apenas parte de um todo. A alma do negócio hoje não é a propaganda, que nem eu disse há pouco, mas as estratégias de comunicação integrada. Tá legal? Então, se você gostou da aula de hoje, você não pode perder a próxima aula, que o tema vai ser o seguinte: como alcançar 10 mil por mês, guia prático para redatores de publicidade. Esse vídeo aí te ajudou, então se inscreve no canal, curte o vídeo para não perder os próximos episódios e compartilha esse vídeo aí com outros redatores, tá? Se você tiver perguntas, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.